Olá a todos. Bom, hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto muito controverso, muito difícil, que gera paixões, se refere a variadas ideologias que se confundem entre si, e eu vou tentar fazer um bem bolado aqui nesse vídeo para a gente falar a respeito do tema, que já aviso logo, é um tema complexo, não pretendo, claro, baseado em apenas uma análise, delinear todos os elementos necessários para nós chegarmos a uma conclusão mais factual, vamos dizer assim, né? Mas pelo menos eu vou trazer alguns elementos para acrescentar aí para quem ainda não tem uma interação muito próxima com o assunto, né? E o assunto então é este, é a guerra da Síria. Olha, para vocês terem uma ideia do que está ocorrendo na Síria, o que nós poderíamos chamar, né, o termo que é utilizado para chamar isso, é de Primavera Árabe, que, ao meu ver, tem muitas reservas contra esse termo, porque isso não tem nada a ver com a Primavera Árabe. O que nós estamos vendo, na verdade, é um inverno árabe, um inferno árabe. Desde das primeiras manifestações que ocorreram, né, em vários países, Egito, até a gente chegar na Síria. Na Síria, nós estamos aí com a guerra civil há praticamente 2 anos. Então são 2 anos de guerra, você imagina o número de pessoas que já morreram. Eu pesquisei um número aproximado de mortes, porque obviamente não tem como a gente ter um número correto, mas as últimas informações é de que foram 100 mil mortos já. Então você pensa, cara, 100 mil pessoas morreram já nessa guerra por causa da guerra civil na Síria. E lembrando que uma guerra civil, você pensa, uma guerra civil, o que ela causa? Ela não causa apenas a guerra em si mesma. A guerra, na verdade, traz outros problemas, né? A gente poderia citar que é o crime de guerra, que na verdade é apenas um tentáculo, que gera muitos outros milhares de problemas. A gente tem estupro, a gente tem assassinatos covardes, como a gente tem ouvido a respeito do que foi dito por alguns jornalistas que estão arriscando a pele ali para deflagrar algumas imagens, enfim, de que tem ocorrido decapitações. Na verdade não precisa nem contar com o testemunho deles, a gente tem até os vídeos na internet. Você pode ver aí algumas coisas assim muito horrendas que estão acontecendo. Enfim, o que está ocorrendo na Síria é algo terrível. Inicialmente, a gente poderia falar um pouco da Síria. O primeiro aspecto, deixa eu só beber uma água aqui, porque a primeira coisa que a gente tem que entender em relação à Síria é o seguinte: a Síria, ele é um país muito antigo, remonta aí a 3.000, 2.000 e tantos anos. A Síria foi palco de testemunhas até bíblicas, é tida como um dos berços do cristianismo. Para você ter uma ideia, existe relatos aí da tradição, né, de que o apóstolo Pedro chegou até a pregar na Síria. Porque, lógico, remonta ali o passado daqueles países vizinhos, como o próprio Israel. Inclusive, a fronteira de Israel e da Síria, na verdade, existe uma disputa das colinas de Golã, né, quanto se esse território pertenceria à Síria ou a Israel. Existe uma disputa, a gente sabe que na metade do século XX ocorreu uma guerra entre esses países, a Guerra dos 6 Dias. Teve a guerra do Yom Kippur, que a Síria perdeu, porque Israel tinha uma força armada muito maior. E a Síria, como eu disse, sendo um palco sendo um berço do cristianismo primitivo, ela tem as suas construções antigas ali, que remontam ao cristianismo copta, aquele cristianismo vinculado a tradições do cristianismo egípcio, que não era nem vinculado à igreja ortodoxa e nem vinculado à igreja propriamente católica. Então, as tradições que existem ali, para você ter uma ideia, eles ainda falam em alguns lugarejos ali, como a cidade de Malula, onde eles ainda falam a língua do aramaico. Então, quer dizer, você tem uma ideia ali de que realmente as pessoas têm uma tradição muito antiga e procuram, de fato, manter essa tradição viva, ou pelo menos estavam tentando, até os ataques recentes dos jihadistas, que destruíram um posto do exército sírio e dominaram o lugar ali. Então, a Síria é um país antiquíssimo. Só que a Síria de hoje não é, logicamente, a mesma Síria dos tempos antigos. Para você ter uma ideia, no início do século XX, a Síria ela era dominada pelos turco-otomanos, que após a Primeira Guerra Mundial, uma vez tendo perdido a guerra, os países vencedores ficaram com o espólio. E aí, através de um contrato, eles fizeram uma divisão territorial, onde a França teria uma boa parte desse território, e a Inglaterra também, se não me engano.
Mas enfim, e aí os sírios ficaram na mão de impérios estrangeiros, né? Eram muitas revoluções, muitas tentativas de levantamento contra essa opressão estrangeira, que durante muito tempo não deu em nada, até a formação de alguns partidos políticos, dentre eles o partido denominado como Partido Baath. Eu não sei se eu estou pronunciando bem aqui o termo, porque obviamente é um termo árabe. E aí é um dado importante que eu tenho que deixar aqui no vídeo, que é justamente que a Síria, embora seja um berço do cristianismo, um dos berços do cristianismo, 90% dos sírios são árabes, né? Árabes no sentido religioso, que eu digo, né? Não acho que o termo não seria nem esse, mas eles são islâmicos. Em sua maioria, islâmicos sunitas, tá? Como vocês sabem, vocês veem que eu vou fazer muitos parênteses aqui no vídeo, porque a gente precisa esclarecer muitas coisas para chegar no ponto central dos acontecimentos ali na Síria. Primeira coisa, assim, a diferença entre sunitas e xiitas. Eu digo isso porque os xiitas estão apoiando uma parte dos grupos que estão lutando na Síria, e os sunitas estão apoiando outra. Os sunitas e xiitas que estão vinculados a partidos políticos e também a partidos terroristas, que a gente vai explicar isso melhor. Mas a diferença básica entre sunita e xiita é justamente a questão da tradição. Muhammad, que é o Maomé, tinha um genro. Depois da morte de Muhammad, tinha um descendente, né, que pudesse tomar o seu lugar, e que, no entender de alguns, o descendente direto de Muhammad seria o único que teria o direito de tomar o lugar do profeta, porque teria de fato a aprovação de Allah. Em termos gerais, os xiitas pensam dessa forma. Eles acreditam no descendente, tanto que eles esperam o Imam Mahdi, que seria, na verdade, aquele que seria descendente direto de Muhammad e que traria a justiça da lei mais pura do islamismo, da Sharia. Os sunitas já não, eles acreditam que através das escrituras, tanto a Sunna, né, que daí deriva o nome sunitas, quanto do próprio Alcorão, seria de fato as escrituras a base da fé islâmica, e não haveria necessidade preeminente de um descendente comum, um descendente direto do profeta Muhammad. Bom, a Síria então é um país que em sua maioria tem por base a religião sunita. Tanto que o presidente Bashar al-Assad, ele é sunita. E aí a gente tem que explicar agora um pouquinho, né, da história do Bashar al-Assad e muito mais a história do pai dele, que é o Hafez al-Assad. Bom, em meados de 1970, o Hafez al-Assad, ele era chefe das Forças Armadas da Síria, e ele acabou aproveitando as circunstâncias ali decorrentes do seu país para dar um golpe de Estado. E ele faz isso e recebe todo o apoio do partido Baath, e através dali ele tem ele se torna efetivamente, tem a hegemonia como presidente como presidente do país, tá? Baseado nisso, ele também acaba por se tornar o presidente com total hegemonia, se torna, portanto, efetivamente um ditador. É interessante notar o seguinte, tá? Em termos gerais, o termo ditador, em muitos casos a gente pode usar o termo de uma forma pejorativa, mas na verdade o termo ditador nem sempre tem uma conotação pejorativa, por mais que isso seja estranho de dizer, mas em graus de crueldade e malevolência, não é o ditador que leva o conceito ao extremo, e sim o termo tirânico. O tirano é pior do que o ditador. E aí existe uma polêmica, né? Na verdade eu não cheguei a estudar a fundo a história do Hafez al-Assad para a gente poder dizer com toda a ênfase e certeza de que ele de fato é um tirano. Ditador ele não tem nem o que discutir. A gente lendo bases superficiais da história dele, a gente já percebe que ele é sim um ditador, porque ele conseguiu a hegemonia no país de uma forma unipartidária, quer dizer, não tem oposição nenhuma. Inclusive existe um país aqui na América Latina, na América do Sul, melhor dizendo, né, que não sei se vocês conhecem, mas o nome é o Brasil, que está quase entrando num sistema de unipartidário, né, porque embora nós tenhamos muitos partidos aqui no Brasil, mas a maioria deles estão vinculados ao mesma cerne de pensamento intelectual, com base nas concepções de Antônio Gramsci. Então, se a gente for pensar bem, nós estamos sempre vinculados a uma oposição que também é igual ao seu opositor, é socialista. Então, isso aí é um ponto importante para nós pensarmos, né, que no Brasil nós estamos entrando numa espécie de ditadura, no mínimo ditadura ideológica, no sentido de não haver uma voz que se diferencie da voz prioritária
que se tem aí por parte do socialismo. Mas enfim, voltando ao Hafez al-Assad, ele faz parte do partido Baath. E para minha surpresa, eu não sabia que esse partido tinha esses vínculos mesclados ideológicos, mas eu fiquei sabendo, após começar a estudar sobre o assunto, que o partido ele tem um vínculo muito próximo com o socialismo. Então é um partido socialista islâmico. É uma coisa assim, uma junção que, para o Al-Qaeda, por exemplo, é um absurdo, é uma abominação completa. Né? Porque o Al-Qaeda parte das premissas do Qutb, né? Que seria o grande ideólogo, né? Dessa facção terrorista. E aí a gente vai entrar também nesse assunto posteriormente para deixar muito claro, né? O que realmente está ocorrendo em relação às lutas de facções lá na Síria. Mas, voltando ao Hafez al-Assad, ele então em 1971 começa a governar com total hegemonia o seu país, tenta fazer, de certa forma, algumas reformas econômicas, entra em guerras, ele se dá mal na maioria das vezes. Só que como ele tem muito tempo, né, porque ele é um pai estatal, ele é a representação do pai-estado, tanto que tem algumas fotos que se você for ver na internet aí, tem ele junto com o Fidel Castro, inclusive ele fez aliança também com a até então União Soviética. Hoje a tradição permanece em termos de aliados, porque a Rússia e o Irã, e se eu não me engano a China também são aliados do governo do Bashar al-Assad, que é filho do Hafez al-Assad. O Hafez al-Assad teve vários outros filhos, né? Inclusive ele tinha um outro filho que ele estava na verdade preparando para ser o seu sucessor, mas infelizmente acabou morrendo num acidente automobilístico, o que fez com que o outro irmão, que é o Bashar al-Assad, tomasse o lugar como sucessor. É interessante que o Bashar al-Assad ele é um médico, ele teve uma criação europeia, então um cara que tem uma visão muito, assim, tanto diferente, né? Talvez até mais sofisticada, porém, dados os acontecimentos de 2000 para cá, que é onde ele começou seu governo, a gente não pode dizer se essa sofisticação foi algo muito bom, né? A gente vai entrar nesse tema também. Durante então esse período em que o Hafez al-Assad é o presidente da Síria, nós temos uma conjuntura muito complicada, porque ele é um ditador que se aproveita daquilo que nós chamamos de artimanha histórica, que é essa questão que eu tinha mencionado do unipartidarismo, ou seja, a partir do momento que você tem uma hegemonia no país e vê que esse país, na verdade você não tem hegemonia ainda, mas você vê que o país está num total desespero em relação a muitos acontecimentos de fome, problemas econômicos, desemprego, e aí você entra com as soluções utópicas, né? Você diz, no futuro será melhor, inclusive é um futuro que nunca chega, né? Mas ele traz a ilusão de que tudo será melhor e que, através do seu governo, que já não é mais um governo pautado por estrangeiros, né? Porque a França e a Inglaterra já não tinha mais preeminência no país. Então ele ganha a confiança da população. Porque veja que interessante, isso é uma análise de um professor que eu assisti na internet falando a respeito dessa questão, né, do que nós chamamos de ditadura. Que para você ganhar a confiança de um povo, você vai utilizar de todas as formas, essas técnicas que eu mencionei, né, de iludir o povo, no sentido de trazê-los, de levar a confiança a eles para trazer a empatia de volta. E a partir do momento que você ganha essa empatia, você trabalha uma espécie de propaganda, e aí a gente sabe que a propaganda política é algo que tem contornos em técnicas de marketing muito poderosas, e isso já existia na antiguidade, obviamente, mas no mundo atual, no mundo moderno, a coisa ganhou patamares muito mais elevados, né? Porque agora o que importa é fazer com que as pessoas realmente se tornem, que elas realmente sejam iludidas pela propaganda, ou enganadas, ou pegas de surpresa, vamos dizer assim, e não que elas pensem e avaliem a questão. A ideia do marketing, da propaganda na política nunca é fazer com que o povo pense, mas sim fazer com que eles tomem a decisão sem pensar, e sim através de mecanismos subconscientes. Isso aí tem uns vídeos do Aldous Huxley que ele menciona isso a respeito da propaganda política, muito interessante. Ele mesmo dando entrevista, se eu não me engano, isso foi em 1958, você pode procurar na internet, você vai achar. Talvez se eu me lembrar, eu deixo o link aí abaixo do vídeo.
Mas continuando, Hafez al-Assad então faz aí a sua propaganda política, prometendo mundos e fundos, inclusive promessas que nós sabemos é a marca registrada de revolucionários e de socialistas principalmente, né? Se você pegar, por exemplo, na própria história do Karl Marx, nós temos aí um episódio onde o Mikhail Bakunin, que é um ideólogo anarquista, chega para Marx e fala: poxa, essa história de fomentar, parafraseando, essa história de fomentar o Estado não é uma coisa que me agrada muito, porque aí o Bakunin tinha a ideia de que o anarquismo ele deveria ter bases fundamentadas na consciência de cada indivíduo, onde a hierarquia não seria algo tão destruidor de personalidade como tem sido no mundo atual, no mundo em que ele viveu, no caso. E aí Karl Marx diz que não, que na verdade o interesse do comunismo é obviamente chegar ao patamar onde todas as pessoas sejam iguais, trazendo então contornos da filosofia igualitarista, que eu já mencionei em outros vídeos que eu sou totalmente contra essa ideia de todos somos iguais, isso é balela completa, mas enfim, não é o tema aqui do vídeo. Mas aí Marx diz que inicialmente nós temos que fortalecer o Estado, para que o Estado tome a rédea e traga essa igualdade, meio que a força, né? Estou falando aí de uma forma bem superficial, né? Para que futuramente a gente torne então as coisas de uma maneira muito mais espontânea, num futuro a longo prazo, né? Detalhe importante, um futuro que nunca vai chegar e nunca chegou, né? E a gente sabe como é que é essa historinha aí. Em termos gerais, tanto Bakunin quanto Marx eram... Tudo bem que o marxismo seria uma espécie de socialismo científico, né? Mas no fundo a gente viu que não deu certo em muitos casos. Há quem acredite ainda, principalmente aqui no Brasil e muitos outros países da América Latina, que de certa forma nós vamos conseguir, né, através de um longo prazo, mudar isso com uma mudança na agenda política e na própria cultura, né? Isso é muito perigoso. Mas a nossa história aqui é a Síria, que tem um rastro ideológico muito diferente, vocês vão ver por quê. Bom, Hafez al-Assad é então do partido Ba'ath, que é um partido que é socialista islâmico. E ele ganha a hegemonia do povo. E um povo, então, que baseado na sua propaganda ideológica, tem duas escolhas. Ou a escolha de se tornar um povo extremamente passivo, que aceita as ordens do Estado, do grande representante estatal, sem questionamento, e portanto nós temos aí um país que tem uma estrutura policial, tá? Onde existe muita censura, etc, etc. Ou então nós temos um povo que se rebela contra isso. Então são duas posições que o povo poderia exercer ali em um governo ditatorial: a rebelião ou a passividade. Durante muito tempo a gente sabe que ocorreram muitas rebeliões, né? Não só na Primavera Árabe. Antes da Primavera Árabe, muitos países muçulmanos sempre teve muitas revoltas ali. Mas, de certa forma, os países se mantiveram com seus ditadores até a chamada Primavera Árabe, onde muitos deles foram derrubados. Agora, o caso da Síria é um caso muito à parte. No ano 2000, Hafez al-Assad acaba morrendo por ataque cardíaco, e o seu filho, que é um médico oftalmologista, se não me engano, toma o lugar do pai. E de 2000 para cá ele tem governado o país. Ele se tornou presidente através de um referendo, o que seria, de certa forma, uma espécie de ação democrática, né? Mas que, no final das contas, como não tem oposição nenhuma no país, obviamente que essa intervenção do povo levaria, de qualquer forma, a vitória do filho do Hafez al-Assad. Então, a partir daquele momento, ele se torna o presidente da Síria e dá continuidade nos projetos do seu pai e recebe o apoio da Rússia, do Putin, do Irã, do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. Agora o presidente do Irã é outro cara, eu esqueci o nome dele agora. Mas obviamente a ideologia não mudou, é xiita, radical. No que se refere à Rússia, eu dou uma dica para vocês que não estão familiarizados com o tema, de lerem um debate entre o Olavo de Carvalho e Alexander Dugin. Acho que é Alexander o nome dele, eu não lembro direito, mas é o Dugin. É muito interessante porque
ainda que você não concorde nem com um nem com o outro, pelo menos você vai ter uma base do que é a Rússia hoje, nas palavras do Lenin, né? Isso aí, esse debate foi um debate por escrito, que se transformou num praticamente um livro, cara. Tem mais de 200 páginas, o negócio tem muita coisa para ler, assim. E eu consegui baixar na internet, se você conseguir, ou então pode comprar também. E além da Rússia e do Irã, nós temos outros países que estão vinculados. A gente sabe que a Rússia tem vínculos com a China, então se a Rússia é aliada da Síria, logo a China também tem esse vínculo de aliança. Nós temos aí também o Iraque, que apoia o governo sírio. E diante da manifestação das facções que foram fomentadas, vamos dizer assim, pela Primavera Árabe, e aí as origens das manifestações na Síria é uma coisa assim que também precisa ser muito bem estudada, né, para a gente entender por que elas efetivamente ocorreram, que não foi só uma revolta que começou mediante chamados, né, via internet e tal. Aquilo começou com base em alguma coisa muito mais profunda. E aí nós temos, em termos de facções que existem na Síria, que lutam contra o governo sírio, várias facções, várias, não é só uma, não. Nós temos, por exemplo, a facção que é pela liberdade síria, que não tem vínculos diretos com terroristas, mas nós temos outras facções, eu até marquei o nome aqui, é um grupo chamado ISIS, né, que é uma facção vinculada ao Al-Qaeda. O Al-Qaeda, como eu falei para vocês, ele é uma espécie de partido terrorista que nasceu mediante as ideias do Said Qutb, que é um cara assim que tinha ideias muito perigosas. Por isso que eu sempre digo, cara, os pensadores, no sentido mais profundo do termo, até chegando ao patamar de filósofos, eles são muito perigosos por atiçar a ação de pessoas que não têm a mesma sagacidade intelectual que eles têm. Foi assim em todas as revoluções. Nós sabemos que tanto na Revolução Comunista como na Revolução Francesa, eles tiveram a inspiração intelectual de grandes filósofos, né? Na Revolução Francesa foram dos filósofos iluministas. Na Revolução Comunista tiveram a inspiração marxista, que por sua vez os marxistas tiveram a inspiração do grande otimismo de Hegel. Então, os pensadores intelectuais não tiveram nesse sentido, ou talvez nem não tiveram, não se preocuparam nesse sentido de inspirar esses grupos. Os próprios escritos do filósofo Nietzsche, né, serviram também como uma espécie de apoio ao Terceiro Reich do Hitler. Então, eu não estou dizendo que eles são culpados diretamente disso, mas que eles talvez não tiveram cuidado de prever o que a sua própria ideologia poderia provocar no mundo. Mas aqui eu quero deixar claro que eu não estou culpando os ideólogos e os filósofos por causa disso. A maior culpa reside, claro, sobre aqueles que tomaram seus escritos de uma maneira conveniente aos seus propósitos, que eram totalmente políticos e duvidosos, sem dúvida. Mas não foi diferente com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda recebeu essa influência poderosa do Said Qutb, e tanto o Bin Laden quanto o outro fundador ali, eu não esqueci o nome dele agora, que fundaram a Al-Qaeda e fizeram tudo o que fizeram, né? Desde a derrubada das Torres Gêmeas até todos os outros atos terroristas que eles fizeram, com base numa espécie de... Eles são sunitas, né? Mas muito mais radicais, porque o Said Qutb acreditava que o grande problema do Islã hoje é que eles estão misturados, eles estão recebendo ideologia de outros povos, leis de outros povos, eles estão se secularizando, eles estão perdendo a pureza que nasceu por Muhammad, através da intervenção do anjo Gabriel, por Deus, que trouxe os escritos ali e as leis necessárias. E o radicalismo do Al-Qaeda é tão grande que eles acreditam que devem trazer à força a lei da Sharia para todos os países, pelo menos os países muçulmanos. E aí quando você tem uma Síria que é governada por um presidente que é sunita, mas que faz parte de um partido que é vinculado aos comunistas, no caso ao socialismo, então você tem um partido que, na visão do Al-Qaeda, é um partido ímpio e deve, portanto, perecer, porque o que deve suceder no país é a lei islâmica. E para isso eles vão matar, vão decapitar pessoas, vão destruir todos os cristãos que sobraram na Síria, que é menos de 10% no país, como eles fizeram recentemente, Maalula.
onde eles alvejaram igrejas, mataram milhares de pessoas ali, exigiram a conversão ao Islã com base no que poderia chamar de aceite ou morra. Deixa eu só mudar a câmera aqui. Com base na ideia de ou você aceita o Islã ou você morre. Muitos cristãos ali negando, né? E aí, né, um ponto interessante. Não sei se vocês sabem, mas os cristãos da Síria, eles apoiam o governo do Bashar al-Assad. Por que eles fazem isso? Porque os rebeldes que são vinculados, veja bem, não são todos os rebeldes da Síria que são vinculados ao Al-Qaeda, mas alguns grupos sim, como esse grupo ISIS que eu mencionei aí, a sigla ISIS. Eles são radicais ao ponto de matar as pessoas por não se converterem à sua religião, porque eles estão implementando a Sharia já na própria revolução que estão fazendo. Por isso que muitos cristãos que negaram se converter ao Islã foram decapitados. Isso a gente não tem só relato, a gente tem... Eu não sei se os cristãos têm os vídeos na internet, mas na internet tem muitos outros vídeos com muitas situações terríveis que está acontecendo ali hoje, agora, nesse exato momento. Você está entendendo? O Al-Qaeda, então, ele tem a prerrogativa de trazer a Sharia a todo custo. Eles são muitíssimo radicais. O fundamentalismo deles é com base na interpretação do Sayyid Qutb, que tem a ideia de purificação total da religião e submissão a todos os povos a Allah. Isso é muito sério, cara, muito sério mesmo. E aí quando você tem os sunitas, que são de classe média alta, né, que são religiosos, mas que ao mesmo tempo não são fundamentalistas, e quando você tem um presidente que faz parte de um partido socialista, isso logo levanta a ira, né, dos jihadistas de uma maneira tal que eles vão procurar de todas as maneiras tomar posse de muitos territórios ali até ganhar o país. Aí você imagina, se os jihadistas prevalecerem sobre o governo do Bashar al-Assad e sobre também as outras facções que não são vinculadas ao Al-Qaeda, você vai ter um país que vai já de início ter a implantação ali da Sharia. E se os caras tomando posse apenas de alguns lugarejos, de algumas cidades, já estão matando gente por não se converterem ao Islã, você imagina o que vai ser quando essas pessoas tomarem posse do próprio governo do país. Vai ser um desastre completo, né? Até porque eu não acredito que o Al-Qaeda teria capacidade suficiente para tomar conta, né, de um país e ter relações internacionais. Poxa, como que vai ser, né, um governo com base no Al-Qaeda? Não tenho ideia, não teria relações comerciais nenhuma com outros países. Claro que isso aí também entra a questão política. Eu não estou dizendo que todos os membros do Al-Qaeda são tão radicais ao ponto de não fazerem as suas politicagens. A gente sabe que isso existe também, né? Eu não posso dizer que o Al-Qaeda seja que tem apenas esse sentido ideológico radical ao ponto de eles mesmos não fazerem as suas barganhas, né, negando o próprio princípio. Eu acho que isso também existe, a corrupção existe em todo lugar. Bom, e aí isso já explica claramente por que os cristãos sírios apoiam o governo do Bashar al-Assad. Porque é uma questão de mal maior ou mal menor, quer dizer, pelo amor de Deus, os caras já estão nos matando agora, a gente pelo menos vai apoiar um presidente que está defendendo minimamente as minorias. Porque os cristãos e outros grupos ali são minorias no país. Que seja então o Bashar al-Assad como presidente, porque se ele sair vai ser pior, se for o Al-Qaeda vai ser muito pior. Agora se for o grupo de libertação assíria, que não tem um vínculo com o Al-Qaeda, que já tem outros princípios, talvez até um princípio democrático também, essa informação não tenho, mas com certeza não tem aquele mesmo fundamentalismo do Al-Qaeda, obviamente que não. Recentemente saiu eu li aqui, vou até ler para vocês, a respeito do que estaria ocorrendo ali na luta de facções, tirando um pouco o governo sírio e voltando só para os rebeldes. Olha só que interessante. Vou ler aqui. Os opositores do Exército Livre da Síria, que são os rebeldes, né, foram expulsos de uma cidade na fronteira da Turquia com a Síria. Vários de seus homens foram mortos, dezenas de outros foram capturados. Dentro da cidade há ativistas da oposição e pessoas que testemunharam e gravaram os conflitos. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá ótimo. Membros do Tribunal da Sharia, a Justiça Religiosa Islâmica, são detidos.
A sucessão de fato soa como uma descrição de uma ofensiva bem-sucedida por parte do regime sírio. Porém, na verdade, o Exército Livre da Síria perdeu a cidade de Azaz, na fronteira com a Turquia, para o autoproclamado Estado Islâmico no Iraque e na Síria, que é denominado como o ISIS, o grupo rebelde mais linha dura e ligado ao Al-Qaeda. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo ali na Síria? As facções, que são os rebeldes, que estão contra o governo, estão lutando entre si. Porque o ideólogo que está por trás desses grupos como o ISIS e outros aí, é o Said Qutb com base, é o Al-Qaeda com base no Said Qutb. Então, é uma doutrina rígida demais que não aceita nem os próprios rebeldes que estão a seu favor. Eles querem o domínio já desde o início. Então, você vê que é coisa muito complicada, muitíssimo complicada. Nós temos, por exemplo, no mundo árabe, que é transmitido para outros países aí da Europa também, as televisões de Al Jazeera e Al Arábia. Inclusive a Al Jazeera, que veio primeiro, que é a Arábia, é uma televisão que, se eu não me engano, fica no Catar. Acho que é isso, sede no Catar. E que tem a fama de manipular as informações. Embora a gente saiba que ela também, algumas vezes, dá voz, até mesmo para partidários de Israel, né? Mas existe essa coisa, né? Existe essa questão de eles manipularem a informação, e nesse caso, existem acusações sérias de que eles estariam manipulando as informações a favor dos rebeldes. O mesmo está ocorrendo com uma televisão arábia, que tem sua sede em Dubai, e que na verdade a Arábia nasceu para concorrer com a Al Jazeera. É bem interessante isso. E também sofre dos mesmos problemas, né? De transmitir essas informações de uma maneira, transmitir isso para o mundo de uma maneira que seja um tanto unilateral, vamos dizer assim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, gente, inicialmente então, vamos simplesmente resumir aí a conjuntura do país, tá? Dos acontecimentos que tomaram a Síria. Nós temos o governo sírio, presidido pelo Bashar al-Assad, que tem aliança com a Rússia, com o Irã e do Iraque também. E do Hezbollah, esqueci de falar do Hezbollah, que também é aliado do governo sírio. Lembre-se, o Hezbollah e o Irã, eles são xiitas, tá? Que os xiitas são a minoria do grupal em relação à religião islã. Mas são xiitas. Mas estão do lado do grupo, eles estão do lado dos sunitas menos radicais, que no caso aí seria o presidente e o seu governo. Do outro lado nós temos várias facções ligadas ao Al-Qaeda, dentre elas o ISIS. E nós temos o Exército de Libertação Sírio, que não está vinculado ao Al-Qaeda, que deseja inicialmente apenas a libertação ditatorial do seu país. Inicialmente é isso, a questão ideológica desse grupo eu não tenho aqui ao certo. E nós temos aí os sunitas radicais também, que estão do lado de um ou do outro. Tá? E dentro desse contexto de luta de facções contra o governo, nós temos os cristãos, que, como eu disse, é menos de 10% da população, e que muitos deles estavam recebendo a proteção do governo. Mas, infelizmente, as facções ligadas à Al-Qaeda destruíram um posto de defesa, por exemplo, de Maalula, impossibilitando qualquer tentativa de proteção por parte do governo sírio aos cristãos, e por isso esses cristãos foram perseguidos e mortos. Eu não sei ao certo como que está agora a situação desses cristãos ali, mas o que nós sabemos é que a maioria deles, se não se converteu ao Islã, pereceu, né, pela espada sunita do Al-Qaeda. Então, essa é a conjuntura inicial. Agora, um fato que aconteceu recentemente, se não me engano, no dia 21 de agosto, foi o ataque com armas químicas. E esse é um fator que entrou na história de uma maneira inusitada e que fez levantar as suspeitas das nações estrangeiras, incluindo os Estados Unidos. O gás utilizado nessa arma química se chama sarin. É um tipo de gás que age diretamente na parte dos nervos, né, do corpo, destruindo completamente o indivíduo. Assim, ele morre em minutos, tá? E esse gás ele foi proibido. Existe um anexo na ONU. Vou até ler para vocês aqui para a gente esclarecer de forma bacana isso aqui. Só voltar aqui que eu tinha marcado.
Olha só, a arma conhecida como gás sarin é encontrada na forma líquida ou vapor. Possui odor adocicado. Você vê que situação, né? Você sentir um odor adocicado, fique esperto, porque se for um gás sarin, você vai morrer em minutos. Por ser um gás perigoso, não há divulgação da sua síntese, pois se isso acontecer, poderá ser fabricado e utilizado de forma inadequada, enfim. Blá, 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 blá. Vamos ver aqui. Ó, a produção e armazenamento, vamos voltar aqui. O sarin foi classificado como arma de destruição em massa na resolução 687 das Nações Unidas. E a produção e o armazenamento de sarin foi proibido na Convenção sobre Armas Químicas em 1993, no anexo 1. O que isso representa? Que qualquer tipo de utilização de armas químicas é crime contra a humanidade. Porém, as armas químicas foram utilizadas. Outro fator aqui que eu também marquei interessante que a gente precisa entender sobre esse evento é esse aqui, quer ver? Deixa eu só voltar aqui pra gente... Olha só a notícia que interessante. Os Estados Unidos acreditam que o material está espalhado por 45 instalações, todas controladas pelo governo. Metade delas teria quantidades razoáveis de agentes químicos prontos para serem usados, já a Rússia não concorda com o número de instalações. E aí, se até 2014 a Síria não providenciar a retirada e a dissolução dessas armas químicas, então os países vão intervir de forma drástica, né, militarmente falando. Inicialmente, a acusação foi vinculada ao próprio governo da Síria, de que eles teriam promulgado o ataque com armas químicas e que tirou a vida de aproximadamente 1.200 pessoas, 1.400. E assim, nós temos na internet o vídeo aí, se vocês deram uma olhada, milhares de crianças jogadas no chão, tá? Todas elas desacordadas, na verdade estão mortas, tá? Porque, como eu disse, o gás ele mata assim em minutos. Age no sistema nervoso de uma forma devastadora, a pessoa morre. Se não tiver, tem uma espécie de antídoto também, uma substância que pode até salvar a pessoa se ela conseguir utilizar, mas claro, pessoas totalmente desavisadas. Quem que iria esperar um ataque químico, né, numa guerra civil? Mas enfim, aconteceu. Inicialmente o culpado então foi o governo sírio, porque o governo ele tem esse estoque de armas químicas, como já foi relatado aí por algumas reportagens. Eu não posso confirmar aqui propriamente, porque a gente sabe que existe muita contra-informação na mídia. Mas eu acredito que exista mesmo no próprio país. Só que o governo sírio, o exército sírio, acusou os rebeldes de terem provocado o ataque por armas químicas. E se nós avaliarmos a situação em contexto sírio, nós podemos chegar à conclusão que tanto os rebeldes quanto o governo sírio poderia ter feito isso. Porque nós estamos lidando com dois grupos que são extremamente radicais no que se refere à tomada de poder. Tanto um grupo quanto o outro poderia simplesmente ter agido dessa forma para liquidar o oponente, visto que o oponente, principalmente os rebeldes, estão ganhando muito território. Agora, um evento que me chamou a atenção, que me fez suspeitar mais do governo sírio do que o grupo da Al-Qaeda, foi justamente o papel da Rússia, né, nessa intervenção para defender a Síria. Porque inicialmente a acusação partiu por parte do governo sírio, que comunicou à Rússia que teriam provas e evidências de que foi no território dominado pelos rebeldes em que as armas químicas foram lançadas através de um torpedo, foguete, enfim. Mas que, pelos relatores da ONU, esse jato, né, com veneno teria saído de um território que está sob a guarda do presidente sírio. Tá? Eles não, obviamente, o relatório da ONU não acusa efetivamente o governo da Síria. Eles simplesmente dizem que as evidências que eles têm ali em mãos está direcionando as acusações muito mais para o governo da Síria do que para os rebeldes. Mas isso aí, daqui para frente, vai se esclarecer mais e a gente vai poder dizer realmente quem foi o autor dos ataques químicos. Mas isso aí trouxe uma reviravolta, né, na situação da guerra civil na Síria. Porque você pensa, baseado nessa conjuntura, onde já existiam ataques químicos e diversos outros crimes de guerra no próprio país, está mais do que claro que é preciso uma intervenção por parte dos países do Ocidente quanto a isso. Senão eles podem cair no mesmo erro que caíram, não sei se você lembra, em 1994, no genocídio que ocorreu em Ruanda,
A gente não sabe muito bem se pode chamar de genocídio ou se de guerra civil também, que na verdade pode ter ocorrido os dois. Os Tutsis mataram muitos, os Hutus na verdade mataram muitos Tutsis a facão. Os caras caçavam e chamavam lá os Tutsis de baratas, e tinha todo um discurso nazista, vamos dizer assim, para matar esses seus opositores, que eram praticamente irmãos, assim, a diferença pouca em relação à etnia, né? E milhares de pessoas morreram e não ocorreu nenhum tipo de intervenção por parte dos países ocidentais. Então isso aí ficou marcado na história. Tem até o filme Hotel Ruanda, que você pode assistir. Talvez, não sei se foi muito tendencioso o filme, mas traz ali pelo menos a realidade das pessoas que realmente morreram, milhares de pessoas que morreram, de uma maneira muito cruel, assim. Nossa, cara, sem palavras, sabe? A gente que vive eu, por exemplo, um civil, né, que vive no Brasil, que não tem contato com esse tipo de coisa, é até difícil para mim imaginar o que seria isso, sabe? E essas pessoas vivenciando isso. Na Síria é aquela coisa. Você fica pensando, poxa, eu posso morrer amanhã, né? Várias pessoas que eu conhecia morreram de uma maneira assim, do nada. Então as coisas acontecem muito rápido ali. Eles estão em constante contato com a morte, é uma coisa assim, muito complicada, muito difícil. E até, para finalizar já o meu vídeo, convocam aqueles que são cristãos para orarem pela Síria. Não só pelos cristãos, propriamente, que vivem lá, também, claro, mas por todas as pessoas, como a gente viu, crianças mortas, idosos, mulheres, pessoas inocentes que infelizmente perderam a sua vida por causa de uma guerra que não são delas, né? Que na verdade é tudo com base num desejo de poder, num anseio de poder. E se você analisar bem a conjuntura da guerra na Síria, você vai ver que existe uma disputa de poder muito maior do que o governo sírio com os rebeldes e as facções, que já estão as facções lutando entre si. Mas existe uma cobertura, né, nessas pequenas batalhas, que a gente pode chamar dos poderes globais que estão tentando ter a sua hegemonia. Por que você acha que a Rússia está intervindo tanto? Por que você acha que os Estados Unidos está intervindo tanto? Lógico que sempre interviu, obviamente. Mas a Rússia, né, é uma novidade, né, porque fazia muito tempo que a Rússia não tinha esse papel intervencionista. E hoje a Rússia já fez acordos com os Estados Unidos e com outros países europeus também para argumentando sobre essa questão das armas químicas e tentando fazer com que não haja nenhum tipo de ação militar, né? A Rússia mesmo discorda dessa ideia de que os Estados Unidos tenham que intervir militarmente na Síria, caso o presidente do país não destrua todas as armas químicas que compõem ali o seu arsenal. Ele acha que isso é alguma coisa que deve acontecer muito a longo prazo e tudo mais. O que me faz pensar que eu nunca confiei na Rússia, e hoje, realmente, nessa conjuntura atual, eu acho que tem um papel muito perigoso até para uma possível terceira guerra mundial, sabe? A Rússia, hoje aliada da China, né, tem aquela coisa do poder eurasiano, né, que é a junção das ideologias e das forças, que faz objeção ao Ocidente, à hegemonia do Ocidente, dos ricaços, né, dos banqueiros, que já tem aí uma outra visão de mundo e uma tentativa de posse também, com base em manipulações, porque eles são os caras que financiam, e quem financia, no final das contas, é que tem o real poder, né, mas que também pode se perder através da agressividade do grupo que tem uma ideologia mais forte. E dentre esses grupos nós temos, esses grupos mundiais, eu digo, nós temos aí o poder eurasiano e temos os muçulmanos com sua vasta e reconhecida história de terrorismo, principalmente pelos grupos peculiares, né, como a Al-Qaeda e o Hezbollah. Então, a situação é muito complexa no mundo hoje, e o que ocorre na Síria, sem dúvida, tem muito a ver com tudo isso. Eu não acho que o Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, tenha intenção hoje de chegar até a intervir militarmente na Síria, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, alguma coisa vai acontecer daqui para frente, caso exista ainda mais a ação de armas químicas. O discurso dos Estados Unidos, por parte do presidente Barack Obama, eu acho pacífico demais diante dos acontecimentos que ocorreram. Mas a gente vai ver, né? Bom, um outro detalhe que também a gente precisa se atentar é o seguinte: um país em guerra civil, ele não vai suportar isso durante muito tempo. É um fato que nós temos que considerar. 2 anos de guerra civil
já subiu o índice de maneira avassaladora de desemprego, e com o desemprego aumenta a fome, com a fome na verdade, uma evidência de pobreza. Diante de todas essas situações, nós temos que considerar que a Síria está se destruindo a si mesma, varrido os seus próprios cidadãos, né? Destruído os seus próprios cidadãos. Outra observação que, assim, antes de terminar esse vídeo, que eu gostaria de colocar aqui, é em relação ao que o Al-Qaeda entende como espionagem. Vocês sabem que muitos jornalistas têm morrido por tentarem tirar foto, documentar e gravar ali o ambiente. Isso acontece porque o Al-Qaeda entende que os jornalistas que assim fazem agem porque estão preparando documentos para serem entregues aí para os seus governos. Eles entendem que isso é uma espécie de espionagem. Inclusive eu fiz até recentemente um cursinho básico assim, de espionagem e investigação e deu para entender o que significa isso, né? Os perigos que... Na verdade, espionagem em todo o mundo, né, na maioria dos países, é crime, obviamente. O que é bem diferente de contra-espionagem, que já não seria tido como um crime efetivo. Então, se você é jornalista, amigo, cuidado. Bom, enfim, eu estou terminando aqui o vídeo. Gostaria de deixar claro também um ponto importante, que minha intenção não é observar essas questões que estão acontecendo no contexto político, no sentido de uma percepção dualista, né? Vocês podem perguntar para mim, mas você acha mesmo que existe mocinho e bandido nessa história toda? Olha, para ser sincero com você, eu acho que existe alguns heróis e existe alguns bandidos, sem dúvida nenhuma. Só que eles estão espalhados e são anônimos. Não tem como você identificar quem é herói e quem é bandido ali de uma maneira muito fácil. Porque em toda guerra sempre tem um herói, em toda guerra sempre tem um criminoso terrível, hostil. E cada um age por conveniência, no caso do bandido, agindo por conveniência, comete seus crimes, se aproveitando da circunstância de guerra, de caos. Então existe sim um lado bom e um lado ruim nesse sentido. Agora, no sentido partidário, não tem como você ver essa questão de uma maneira assim ontologicamente ou metafisicamente falando, de bem e mal. Porque na verdade o bem e o mal ali não existe, é um joguete político. Quando a gente fala de política, a gente está falando de uma conexão de milhares de interesses diversos que só vão se conectando de acordo com o jogo político mesmo. E não é baseado na quem é do lado do bem e quem é do lado do mal, pelo amor de Deus. Isso não existe em política externa. É só esses detalhes que eu queria deixar aí, né? E agora, finalizando esse vídeo, gostaria de agradecer a você que me ouviu e dizer que, por mais que as pessoas digam, você é besta de ficar pedindo para as pessoas orarem pela Síria, porque tem que ser feito algo muito efetivo ali, não esse negócio de ficar rezando e tal. Mas eu acho o seguinte, cara, que na medida que você não tem condições de fazer nada pela Síria, na sua condição de civil, o máximo que você pode fazer é preces por aquele povo. Eu acho que não é tolice nenhuma nisso. O próprio cristianismo tem a premissa de que a oração do justo pode muito seus efeitos, na medida em que você ora e faça o seu pedido com sinceridade a Deus, se chegando até Ele. E não porque você seja justo, no sentido categórico, mas sim que Deus te faz justo mediante a justificação que você recebeu dessa fé, entende? Então os cristãos que estão morrendo lá na Síria, já é mais do que um motivo, um apelo para que nós oremos. A gente não pode ficar indiferente diante disso. Eu estou falando desse assunto hoje porque eu percebi que eu estava sendo indiferente a uma coisa que está ocorrendo no mundo que nós estamos, assim, todo o entretenimento que nós temos aqui nos faz cegos diante do que está acontecendo ali, que a gente está recebendo todas as notícias todos os dias, mas não dá atenção. E enquanto todo mundo está falando aí de Rock in Rio e tudo mais, eu procurei falar de um assunto que está muito em voga no mundo hoje, de pessoas que estão sofrendo hoje, agora, nesse exato momento. Então é uma coisa que não pode ser ignorada, né? A nossa indiferença é a maior prova da tolice e da ilusão que nós vivemos, né? Eu acho que isso aí tem que ficar muito claro, porque é um problema seríssimo. Então os cristãos da Síria estão na boca de vários dragões, né, que estão engolindo eles constantemente, e esses dragões, por sua vez, estão cobertos por dragões muito mais poderosos. E para a gente analisar isso daí é muito complicado. Eu aconselho, por exemplo, você ler o livro do Clube Bilderberg, se eu não me engano o nome do autor é Daniel Stulin, coisa assim. Muito interessante, fala muito a respeito desse assunto, principalmente do poder ocidental, tá? Que está agindo no mundo. E é isso aí, vamos fazer nossas preces sim pela Síria, porque eles precisam muito. Um grande abraço para você e tchau.